texto comigo: cultura de empoderamento. Digam glória a Deus. Esses dias eu conversava com os nossos líderes em uma das nossas reuniões sobre a prioridade do ministério de Jesus. Jesus atendeu muitas pessoas. Constantemente afluíam a Jesus multidões, e ele curava muitos, libertava muitos. Mas Jesus verteu a sua vida na vida de alguns. Amém? Ele não verteu a sua vida na vida de todos. E eu não estou falando da obra da cruz, eu estou falando do seu ministério terreno. Ele não equipou a todos, ele não capacitou a todos, mas ele escolheu um grupo de pessoas. E ele chamou essas pessoas. E a palavra de Deus diz em Mateus, ou melhor, em Marcos, não precisa abrir, capítulo 3, versículo 13 e 14, veja, que primeiro, depois que ele subiu ao monte, chamou os que ele mesmo quis, e vieram para junto dele, então designou 12, para estarem com ele, e para os enviar a pregar. Primeiro para estar com ele, quer dizer, ele chama para si, para uma conexão, para um relacionamento. Então você vai entender que o empoderamento só pode acontecer de fato dentro de um contexto de relacionamento, de conexão. Faz sentido isso? Por isso ele primeiro diz: vocês precisam estar em mim, ficar comigo, para depois vocês irem. Então antes do ir tem o vinde, não é isso? Vinde a mim, estejam comigo. Quando ele disse para aquele grupo de pessoas que creu nele, aos que creram, Jesus disse: permaneçam em mim, permaneçam em mim. Está falando de relacionamento, está falando de conexão. E a consequência disso é que vocês serão verdadeiramente conhecidos como meus discípulos. Permaneçam em mim, porque vocês serão meus discípulos. E ao permanecer em mim, vocês conhecerão a verdade, e a verdade vos empoderará, a verdade vos libertará. Então ele chama para si primeiro, e aí há essa conexão. E aí você deve considerar a profundidade disso que Jesus está fazendo, porque Jesus ministrou a muitos, mas ele se dedicou exclusivamente a esses 12, para empoderá-los para o reino de Deus. Não só os 12, outros também foram empoderados como esses 70, mas ele se dedicou de uma maneira prioritária a esses 12, para prepará-los, para capacitá-los. E aí, meu irmão, minha irmã, eu pergunto para você: qual foi o resultado disso? Em Atos, capítulo 4, versículo 13, você vai ver aqui o resultado. Primeiro, esses homens se tornaram revolucionários. Essa seria uma palavra muito bem empregada para aquilo que aconteceu na vida desses homens, porque esses discípulos foram transformados, verdadeiramente transformados, e a vida deles foi muito além do que era comum naqueles dias. Tanto que em Atos capítulo 4, versículo 13 diz: ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se e reconheceram que haviam eles estado com Jesus. Amém? Olha que testemunho poderoso. O que eles falaram, o que eles faziam, impactou tanto a vida dessas pessoas, porque eles conheciam João, eles conheciam a Pedro, sabiam quem eles eram, sabia qual era o nível de cultura que eles tinham, o nível de educação que eles tinham, o nível de preparo que eles tinham, e por isso é que eles ficaram admirados diante de tanta intrepidez, de tanta ousadia, de tanta autoridade, de tanta confiança, de tanta segurança. Não porque eles estavam seguros deles mesmos, mas eles estavam seguros na confiança que Jesus depositou neles. Aleluia!
aleluias. E aí esses homens declaram: realmente eles estiveram com Jesus. Com Jesus. Eu não sou Jesus, você não é Jesus, mas Ele nos chamou para estarmos com Ele. O chamado é o mesmo, amém? Estarmos com Ele, não é estarmos num sistema religioso, não é estarmos em um conjunto de dogmas, ou como eu ouvia falar quando eu era criança, na lei de crente. Você agora passou para a lei de crente? Alguém já ouviu essa expressão em alguma vez? Lei de crente, meu Deus do céu. Me lembra da lei do Antigo Testamento. Uma coisa que era imposta. Mas veja, reconheceram que eles estavam com Jesus, estiveram com Jesus. Mas eles cumpriram o vinde. Amém? O vinde. Estejam comigo, fiquem comigo. E esse ficar comigo os empoderou de tal forma, de tal maneira, que agora a vida desses homens estava verdadeiramente transformada. E aquilo que eles faziam estava muito além daquilo que era normal e comum naqueles dias. Digam glória a Deus. Então, o que Jesus fez? Ele deu prioridade aos relacionamentos. Aos relacionamentos. De alguns anos para cá eu tenho entendido que Deus me chamou não para edificar uma grande igreja, mas que Deus me chamou para edificar pessoas, grandes pessoas, grandes pessoas. Por isso que o nosso sistema aqui na nossa igreja não é um sistema baseado em programas, sabe? Existe lugar para os programas, e nós temos programas aqui. O VIP mesmo é um programa que nós fizemos, mas não um programa pelo programa, para atrair as pessoas, para movimentar as coisas, para aparecer. Os programas que nós desenvolvemos aqui visam justamente isso, a edificação de pessoas, a edificação de vidas. Eu posso trazer grandes nomes e vamos fazer movimentos aqui, sim ou não? Podemos. E aí nós vamos explorar as pessoas para darem oferta, porque com a oferta nós vamos pagar as estrelas que vão vir aqui, porque o nome é reconhecido na nossa sociedade, na mídia, na cultura evangélica. E eu não estou falando de pessoas mal intencionadas, estou falando de pessoas que alcançaram mesmo um patamar de influência muito grande, e que se nós trazermos aqui, vão atrair pessoas, e vão vir e vão ir, como acontece com muitos que vieram e foram, como aqueles que Jesus chamou, lembra? Mas eles estavam cheios de desculpas, eles tinham outras prioridades, eles precisavam fazer algumas coisas. Porém esses homens se deixaram ser empoderados, esses homens se dispuseram a entrar nessa conexão, nesse relacionamento. Então veja como Jesus dá prioridade aqui a essa relação, e isso ele faz de coração, amém? E isso vai gerando uma ousadia, isso vai criando uma confiança no coração desses homens, para que eles comecem a acreditar que de fato eles podem dar continuidade a essa grande missão que Jesus conferiu a eles. Eu estava meditando sobre isso hoje, Deus encheu meu coração com essa palavra, e falou muito, muito comigo, gente, e falou de uma maneira muito pessoal. Eu já disse isso para vocês em uma outra oportunidade. Há coisas que eu falo daquilo que Deus fala comigo, amém? Porque a boca fala do que o coração está cheio. Eu não quero simplesmente pregar mensagens por pregar, ou pregar boas mensagens. Eu quero que a minha boca fala daquilo que o meu coração está cheio, e só Deus pode encher o meu coração, amém? Só Deus pode encher meu coração, para que as palavras que saiam da minha boca possam ser de edificação, porque se Deus não encher meu coração, algo mais vai encher meu coração, e aí as palavras que vão sair não vão edificar, não vão abençoar. Essa é a dinâmica. Mas eu pensando em tudo isso que Jesus fez, e me comparando hoje com a missão que Deus me deu, à luz dessa revelação da palavra, primeiro eu vejo que aqui Jesus veio revelar para nós o padrão de Deus, amém?
o padrão de Deus. Por que eu digo o padrão de Deus? Mais do que um padrão de comportamento, é na verdade uma atitude do coração do nosso Deus, do nosso Pai Celestial. Ele veio revelar o coração do Pai, porque o Pai desde o princípio, desde o começo, no que concerne ao homem, Deus sempre foi empoderador, Deus sempre empoderou. E isso, irmão, ele faz já no primeiro momento, quando lá em Gênesis, ele faz o homem à sua imagem e à sua semelhança. Disse Deus, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Eu não penso que haja maior empoderamento conferido a uma pessoa do que este, ser feito imagem e semelhança de Deus. Por isso eu quero que você olhe para mim agora e entenda isso, que você é feito à imagem e semelhança de Deus. Deus já começa o processo da tua criação através do empoderamento. Ele está te empoderando, tanto que Ele declara, e tenha este homem, tenha esse ser humano autoridade, governo sobre a criação. Está empoderando o homem para que ele possa de fato ser uma influência nesta terra. E a Bíblia diz mais, então Deus os abençoou e disse, sejam frutíferos, multiplicai-vos, enchei a terra e dominai sobre ela. No primeiro momento que Deus se direciona a um relacionamento com o homem, antes mesmo de ter criado o homem, revela a intenção da criação do homem e o processo criacional do homem, que é um processo altamente empoderador. Querido, você está empoderado nessa vida pelo próprio Deus, você está empoderado nessa vida pelo próprio Senhor, e Jesus vem para revelar isso. Por quê? Porque o pecado provocou um verdadeiro curto-circuito nesse empoderamento, nos destituindo desse poder que o Senhor conferiu a nós. Mas Jesus, ele vem justamente para restaurar, para trazer de novo as conexões certas e precisas, para que nós sejamos elevados a esse nível original de empoderamento, para que sejamos uma influência de Deus aqui nessa terra, uma influência do Senhor aqui nessa terra. Me escute, por favor. Você está empoderado pelo Senhor para ser uma influência de Deus aqui na terra, uma influência de Deus na sua família, uma influência poderosa de Deus no lugar aonde você trabalha, e aonde Deus tem te colocado, e aonde Deus tem te levado. Querido, você está empoderado pelo Senhor. O Senhor confia em você, o Senhor acredita em você, e Ele jamais nos solta sem nos abençoar primeiro. E essa bênção não é só uma palavra declarada que já seria o suficiente, é toda uma estrutura que nos firma dentro de um potencial extraordinário para cumprirmos aquilo que Ele mesmo designou. Por quê? Porque Ele jamais vai nos dar uma tarefa sem que nos dê com ela a capacidade, o poder para executá-la, para cumpri-la, e cumpri-la de uma maneira poderosa, para o louvor da glória do Senhor. À medida que nós vamos compreendendo o coração do Pai, da maneira como o Pai se relaciona conosco, e agora isto fica muito claro na maneira como Jesus vem revelar o coração do Pai, e Ele faz isso e modela isso perfeitamente no seu relacionamento com esses discípulos, com esses homens.